segunda carta de Pedro, capítulo 2, hoje versículos 4 a 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 até 9. Nós temos tido uma jornada nesta carta, de forma expositiva, sequencial. Deus tem nos agraciado com porções preciosas de ensino e de verdade bíblica. E nós estamos caminhando aqui no capítulo 2, que é um capítulo bastante extenso, em que Pedro esmiuça o assunto de falsos mestres, de surgimento de pessoas que tinham o intuito, o propósito de simplesmente acabarem com a igreja de Jesus, perverterem a verdade do Evangelho. Mas agora, Pedro fala no texto que nós leremos acerca do juízo que essas pessoas vão experimentar e do juízo que todo aquele que se opõe a Deus está sujeito a experimentar. Acharam aí, gente? Está no jeito já o slide também? Ok? Vamos ler a palavra de Deus. Acompanhem comigo. A partir do versículo 4, nós iremos até o 9 hoje. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Vamos orar mais uma vez? Curve sua fronte. Senhor, é a tua palavra. É a hora em que o nosso coração se inclina a ouvir a tua orientação. Nós confessamos, Pai, que será inútil se o Senhor não trouxer o entendimento pelo Teu Espírito Santo, qualquer intento do nosso coração. Nenhum pregador, por maior eloquência que tenha, Senhor, poderá trazer a verdade ao coração se o Teu Espírito não conduzi-la. Então fale conosco mais uma vez. E o assunto que trataremos é profundamente bíblico, confrontante, e nós precisamos que o Teu Espírito traga a nós esse entendimento. Que cale-se toda a voz do nosso coração, de nossa carne, do mundo, das trevas, e tão somente o Senhor fale, tão somente o Senhor, apesar de mim e apesar de nós. Oramos isso, gratos, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém. O assunto que trataremos, de acordo com a palavra de Deus hoje, é um assunto que certamente todos nós já ouvimos. Nem todos concordamos, compreendemos ou aceitamos. Mas é bem verdade que todos já ouvimos acerca do juízo de Deus. A cristandade moderna, que abandonou a verdade e os pilares da fé, tem tratado Deus como alguém inerte, estático. Um Deus que está relacionando conosco, mas Ele não tem justiça, Ele não tem poder, Ele não tem cetro, Ele não tem majestade. Mas este não é o Deus da Bíblia. A Bíblia diz para nós que Deus há de julgar a todos, vivos e mortos. E apesar desta mensagem não ser a mensagem mais popular dos nossos dias, ela continua sendo a bendita e real palavra de Deus. A Escritura traz um convite ao arrependimento, ao abandono do pecado, porque aqueles que vivem na impiedade, como nós lemos, estão debaixo de juízo de Deus. O famoso livro, O Peregrino, de John Bunyan, aquele homem de Deus. O peregrino sai afugentado da cidade que acabaria em chamas, dizendo: se arrependam, fujam da ira vindoura, porque a ira virá e não tardará.
Pedro faz uma exposição no texto anterior, que pude pregar aqui, acerca dos falsos mestres que se levantam na igreja, e nós, rememorando, aprendemos que são inevitáveis. Eles são um perigo eminente, sim e de fato, mas virão. Sempre estarão aí até o dia do regresso de Jesus. Mas há algo importante que Pedro lembra. Eles estão debaixo de juízo de Deus. E o juízo de Deus, embora os homens neguem, embora as pessoas digam que isto não existe, que não é cabível no seu imaginário comum, na sua mente caída e afetada pelo pecado, o juízo de Deus é uma verdade bíblica inegável, inabalável, que a igreja de Jesus precisa ser lembrada. Amém? E se nós estamos hoje aqui é porque o Senhor queria falar com cada um de nós, não é com o nosso amigo que não veio, com o nosso parente que ficou em casa, é conosco que Deus tinha a tratar. E nós vamos falar acerca do juízo de Deus. O Deus que julga, o Deus que é reto, o Deus que traz à justiça todas as coisas. Vamos aprendendo aqui algumas coisas, alguns pontos desse texto. Pode passar o primeiro slide, por gentileza, Rafa. Veja comigo, irmãos queridos, do versículo 4 até versículo 6. Eu vou ler as primeiras partes do texto e eu considero ou convido que você considere e acompanhe o texto. Primeira coisa, no versículo 4, Pedro diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram. Versículo 5, não poupou o mundo antigo, fazendo uma referência ao mundo pré-dilúvio, que foi destruído pelo dilúvio. Versículo 6, ele cita uma cidade, reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele cita no versículo 7 Ló, e ele continua falando acerca do juízo de Deus sobre a terra. A primeira verdade que nós devemos entender nesta noite é que o juízo de Deus é confirmado pela Bíblia, pelas Escrituras. A palavra de Deus diz que Deus é justo juiz e julgará todos. Ah, mas eu não concordo. E aí, meu irmão? A Bíblia discorda de você. Você pode não concordar do seu consciente, mas a Bíblia, a verdade inabalável, todos nós passaremos, a Bíblia permanecerá. Ela diz, Deus julgou anjos, e nós não temos muita informação sobre o pecado destes anjos. Mas a Bíblia diz que Deus julgou os anjos, que Deus julgou aquele povo iníquo, pré-dilúvio. Gênesis 6 vai dizer que a maldade era tamanha que Deus se arrepende pelo homem. E havia um homem justo lá que era Noé, mas um contraste no meio de uma podridão. A Bíblia diz que Deus destruiu a Sodoma e Gomorra, e Pedro está dizendo, não brinquem com Deus. Deus é justo juiz, Deus julgará sim, mas o homem moderno pode dizer que esse Deus não existe, porque ele cria um Deus ao seu próprio coração e bel prazer. Mas a Bíblia diz, a palavra santa de Deus, que o juízo vem, que Deus julgará, e você, meu irmão, precisa decidir, crer na Bíblia ou nos afagadores de ego que tem por aí. A Bíblia diz que o juízo vem. E Pedro traz um outro elemento. Ele mostra para nós que além da Bíblia confirmar o juízo de Deus, ela mostra pela história. Os anjos caídos estão aí, Jesus se confrontou com esses anjos caídos, que nós chamamos de demônios, que estão a serviço das trevas, enganando, pervertendo, mentindo, abandonaram os céus, caíram de lá, porque se rebelaram contra o seu Criador. O Senhor Jesus disse que Noé, como nos seus dias seria a vinda do Filho do Homem, as pessoas comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que veio o dilúvio. A comprovação bíblica histórica está lá. Eu assisti a um vídeo de Israel com a Aline, nem conheço a Aline, não ganho royalties para recomendar o canal dela, mas é um canal magnífico, ela fala da vida em Israel. E ela mostra cavernas em Sodoma e Gomorra, repletas de sal. Sinais geológicos, ou geográficos, melhor, geológicos, de que houve uma grande destruição lá. A comprovação de que a palavra de Deus é real, e que o juízo vem, queira você ou não. A Escritura está mostrando para nós, irmãos, os anjos, o mundo antigo, Sodoma e Gomorra, outra coisa que confirma o juízo de Deus, a história da redenção. Queda, o homem caiu,
foi expulso do jardim, se afastou de Deus, se afundou em pecado. Nós perecemos pelo pecado. As doenças nos acometem porque nós estamos no mundo caído. A maldade em cada esquina deste mundo vil, porque nós estamos debaixo do juízo do pecado. O nosso mundo é um mundo de dores por causa do pecado. Deus disse como um juízo: o dia que vocês comerem, morrerão. E o homem comeu, representante da aliança, e caiu. O juízo se prova pela Escritura Sagrada. A palavra de Deus mostra isso para nós, e nós precisamos, como cristão, lembrarmos disso. Ainda neste ponto, irmãos, veja que o texto mostra para nós que o juízo de Deus é abrangente. Você parou para pensar que os anjos que estão vendo a Deus, eles estão diante da face do Eterno, eles estão em coisas insondáveis que nós nem conseguimos descrever, e mesmo assim pecam contra Deus. O mundo inteiro é afetado pelo dilúvio, juízo de Deus. Uma cidade impenitente diante de Deus é afetada, o juízo é abrangente. Não tem grandes e pequenos, nem pobres nem ricos, nem os mais poderosos que se acham acima do bem e do mal. Um dia terão de estar diante do grande trono de Deus, para serem julgados por todas as suas obras. Isso não assusta você, que até os anjos foram julgados por Deus? Ai de nós, irmãos. Certa vez eu ouvi um pastor falar algo curioso, eu acho que eu até comentei um dia no discipulado com os irmãos. Tem um pecado que os anjos não podem cometer, que os homens cometem. Este pecado é o pecado do ateísmo. Esses anjos caídos não podem dizer que Deus não existe. Eles estão lá no reino espiritual contemplando o seu Criador. E o homem é tão mais perverso e cruel que nega a própria existência do seu Criador. O juízo de Deus é provado pela Bíblia. A palavra de Deus confirma o juízo do Senhor. Ah, irmãos, oremos por isto. Ah, irmãos, que pese o nosso coração, quisera nós termos uma visitação, como fora no passado na igreja de Jonathan Edwards, quando ele pregou sobre a ira de Deus, um sermão intitulado Pecadores na mão de um Deus irado, e as pessoas tinham a sensação que estavam sendo sugadas para o mármore do inferno, tamanha o tremor e temor e a visitação do Espírito Santo naquela congregação. O juízo de Deus é um assunto sério, irmãos, não é um assunto de brincadeira, de escárnio, de riso ou de chacota. É de entendermos que Deus virá e julgará a todos. Quero falar ainda sobre o juízo de Deus, um segundo aspecto que vemos aqui neste texto. Passa por gentileza, Rafa. Pode ir mais um pouquinho. Vamos juntos. O juízo. Vamos ler Isaías 43, 13. Ainda. É interessante que nós costumamos usar essa última parte do versículo para falar de bênção, e é possível, tá bom? É válido falar assim: meus irmãos, eu estou orando para que Deus abra uma porta, porque agindo Deus, quem impedirá? É válido, é verdade também. Se Deus abrir uma porta, ninguém fecha; se Deus fecha, ninguém abre. Mas olha o que o texto está dizendo: há quem possa livrar alguém das minhas mãos? A Bíblia está dizendo que o juízo vem, e só tem dois grupos de pessoas aqui nessa noite, irmãos. Você vai entender isso melhor no texto. Só tem dois grupos de pessoas. Uma que está debaixo de Cristo Jesus, que aplacou a ira de Deus do juízo implacável, e um outro grupo que está contando as horas debaixo do juízo de Deus. Mas minha vida é tão boa, eu tenho tantos privilégios. Juízo. Alguém já disse que a maior maldição de um homem é ter uma vida, abre aspas, feliz, fecha aspas, sem Cristo. Ele acha que está tudo bem, que a vida é boa, regalado nos prazeres e satisfações deste mundo vil. Mas ele não sabe que está caminhando a passos largos para o juízo. Pedro está dizendo: estes homens pregam contra Deus. Nós vamos ver nos versículos adiante, nos próximos sermões, eles falam contra o Senhor, eles escarnecem, eles se enchem dos prazeres, da luxúria, da avareza, do adultério, e eles estão brincando diante de um Deus santo, de um Deus que traz juízo sobre tudo e todos. Ah, se entendessem
Eles tremeriam diante da santidade, da face desse Deus. O juízo de Deus é implacável, não há quem possa segurar a ira de Deus. Eu estava lendo Apocalipse, preparando esse sermão, irmãos. As taças da ira de Deus, há um texto que os homens pedem a morte e não encontram. Eles escarnecem de Deus e o texto diz que, ainda com a ira de Deus, mesmo assim eles não se arrependem das suas obras e blasfemam contra Deus pela sua ira. Irmãos, o juízo de Deus vem. Fujamos, como diz John Bunyan, da ira vindoura. Fale ao seu coração, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Talvez você diga assim, não é bem isso. Eu acho que o que o pastor está falando está um pouco equivocado. Deixa eu alertar você de todo o coração. O seu coração pecador começou a racionalizar em você, para que você contrarie a verdade de Deus. Se a Bíblia diz que Deus virá com juízo, e você acabou de examinar no texto, eu não estou manipulando, estou dizendo para você ler o texto que está escrito aí. Se a Bíblia diz que Deus trará juízo sobre tudo e todos, e você começa a racionalizar e pensar, mas não é bem assim. Sabe o que você está fazendo? Dizendo que Deus não é tão sábio no seu governo eterno. Você está dizendo no seu coração, com outras palavras, que Deus não é tão inteligível e tão sábio nos seus decretos eternos, porque Deus estabeleceu. Pode ser a pessoa mais amada da nossa jornada, se ela não se arrepender diante de Jesus, meus irmãos, a Bíblia diz que o juízo vem e não tardará. Outra coisa que nós aprendemos aqui, vamos adiante um pouquinho mais, Rafa. Pode passar, por favor. O juízo de Deus, vamos juntos? A gente pode pensar, mas será? Há tanta impunidade neste mundo. Há tantas coisas que a gente queria fazer diferente. Veja comigo, versículo 5. Observe aí. Você não vai ler, mas eu vou ler apenas uma parte dele. Não poupou o mundo antigo, mas preservou quem? A Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Veja versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Versículo 9, vamos juntos agora o 9. É porque... Vamos juntos, todo mundo, de novo, vamos lá. É porque... Deus sabe quem é quem. Uma das maiores crises que nós temos como seres humanos é a injustiça. E não é novo. Profetas viveram isso. Homens de Deus tiveram crises. Tem salmos que remetem a este diálogo com Deus. Senhor, por que da injustiça? Abacuque se colocou na sua torre de vigia e questionou Deus, até quando a maldade avança? Por que os inimigos estão à nossa espreita? Aonde está o Senhor? Na nossa concepção de justiça, como brasileiros, nós entendemos muito bem o que é injustiça. Nós sabemos muito bem o que é impunidade, irmãos. Se tem um povo farto de impunidade, é o nosso. Se causa indignação naquele que é justo, que vemos à torta e à direito. Mas há um consolo que para sobre a nossa vida. Deus não confunde as coisas. Deus não julga com parcialidade. Deus não é suspeito nas causas de julgamento. Deus sabe quem somos. Deus nos conhece. Deus nos vê. No meio da perversidade, Deus sabia muito bem quem era Noé. Vamos abrir Gênesis capítulo 6. Me ocorre agora esse texto. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Não perca o Pedro aí, segura ele, que nós vamos voltar lá para a leitura. Mas vá lá em Gênesis capítulo 6. Acharam? Está ali já numa projeção. Esse pessoal é bom demais da mídia. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Vamos ler? Eis... O mundo estava apodrecido, debaixo de juízo. Deus dizendo que aquela maldade,
chegava diante das narinas do Senhor como podridão, mas havia um homem no meio daquela podridão que tinha o bom perfume do Senhor. No meio da maldade, tamanha perversidade, de lascívia por todos os lados, havia um homem chamado Noé. E a sua biografia se resume a um versículo. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. O que diferencia a nossa vida é se nós estamos em Cristo e andamos com Deus. Todos nós aqui merecíamos neste exato momento a ira implacável de Deus. Mas apenas aqueles que estão escondidos em Cristo, que recebeu sobre si o cálice da ira de Deus, poderão escapar em Cristo Jesus. Não por suas próprias obras, mas porque foram justificados mediante a oferta que aplacou a ira de Deus. O Cordeiro Jesus Cristo imolado na cruz do Calvário. O texto está mostrando para nós, meus amados irmãos, que Deus é santo em seus juízos. Veja o versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Veja que coisa interessante no versículo 7 comigo. Estes piedosos, nós temos duas citações aqui, Noé e Ló. E ajuda bastante a gente, porque nós julgamos mal Ló, né? Ló olhou lá para a campina, mais verdinha, falou, Abraão, é para lá mesmo que eu vou, tio. Pode seguir o seu caminho, vai para um lado, eu vou para o outro. E ele, de certa forma, agradou os olhos dele, escolheu o lugar que aparentemente era mais próspero. Não sabia ele que estava no meio de uma perversidade, de duas cidades que Deus destruiria. Mas o texto diz para nós, veja o versículo 7. E livrou o justo Ló, estão comigo aí, irmãos? Afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Olha o versículo 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Quem anda com Deus, que está debaixo da graça de Jesus e que foi livrado do juízo de Deus, é alguém que tem o seu coração afligido neste mundo de pecado. Este mundo causa dor para o verdadeiro cristão. Este mundo é incômodo. Nós não pertencemos aqui. A maldade nos choca, nos incomoda. Cuidado para não ter o seu coração acomodado, conformado com a maldade do mundo. Ló, pelo que via, pelo que ouvia, afligia-se. Tamanha maldade daqueles homens que estavam à sua volta. Era tanta perversidade que os anjos de Deus vêm visitar Ló e os homens querem abusar dos anjos de Deus. E uma boa pergunta para o meu e para o seu coração: qual a nossa postura diante de um mundo debaixo de juízo de Deus? Romanos 1 vai dizer que o juízo já começou, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, aos homens que detêm a verdade de Deus pela injustiça, e Deus os entregou às suas próprias paixões. A ira já está acontecendo, o juízo já tem vindo, e como você está lá? Cuidado, se o mundo não causa estranheza, incômodo ao seu coração, se você está conformado, confortável diante da maldade que nos espreita, meu irmão, eu te aconselho em nome de Jesus a rever a sua fé. Veja ainda comigo o versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele está mostrando mais uma vez que Noé era um contraste no meio da sua geração, como outrora já citei. Irmãos amados, vamos relembrar o que nós aprendemos aqui nesta noite. A primeira verdade é que o juízo de Deus é inegável. Ele é confirmado pela Bíblia. É um assunto que nós comumente não ouvimos, mas a Bíblia diz que ele vem.
A Escritura também nos ensina por este texto que o juízo de Deus ele é implacável. Não há quem possa segurar a ira de Deus, mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo aplacou a ira de Deus. Jesus Cristo foi aquele que recebeu sobre si o cálice da ira do Senhor. Vamos ler Isaías 53, Rafa? Coloca para nós, por favor. Pelo menos os primeiros versículos. Você conhece esse texto. O Cordeiro de Deus que foi a oferta em nosso favor. Vamos juntos, irmãos, a partir do versículo 2. 2 e 3, vamos ler. Vamos lá? Porque foi... Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Pode ir adiante, Rafa. Certamente. Você não precisa passar pelo juízo de Deus, o juízo eterno, se você se refugiar nesta noite em Cristo Jesus, Senhor nosso. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele levou sobre si a ira de Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, continua sobre Cristo Jesus. O que nós anunciaremos no próximo fim de semana, a nossa Páscoa, o sacrifício, a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus. Nós podemos ser livres da ira vindoura, debaixo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Amém, irmãos?